Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Gente boa de Deus, onde quer que você esteja nos ouvindo, seja que horário for, em que lugar você esteja, que a palavra de Deus te alcance, te abençoe. Eu sou o Fábio e esse é um trabalho que a gente faz aqui há cerca de 3 anos, que é uma exposição bíblica, um estudo textual, uma pregação expositiva, explicando capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco do texto bíblico. E nessa jornada, nós já estamos no 8º livro da Bíblia, essa é a 8ª temporada. Nós estamos em Mateus, capítulo 12, esta é a parte 3, episódio de número 627, e é a 8ª temporada, né? É a 8ª temporada, 8º livro. Fizemos Gênesis, Levítico, Números, fizemos o Evangelho de João, Lucas, Marcos e agora estamos em Mateus, sempre alternando um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, e assim seguimos fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você encontra esse trabalho aí no YouTube Studio, na Amazon Music, na Apple Podcasts, o Google Podcasts parece que encerrou seus trabalhos, né, para todos, não só para o meu, mas tem Deezer, tem Spotify, muitas plataformas onde você pode ouvir esse trabalho, compartilhar, contribuir, seja de que forma for, orando, participando. Você pode entrar em contato conosco, tem o nosso contato aí, como você pode participar desse trabalho para que possamos continuar expandindo o reino de Deus, pregando a sua palavra. Esse podcast ele já tem ouvintes em cerca de 15 países ou até 16, se não me engano. O último foi Sul da África, tem Moçambique, tem Índia, tem Estados Unidos, nossa, não dá nem para citar tanto lugar, na Alemanha, no Japão, na ilha de Chipre. Nós temos gente nos ouvindo em muitos lugares ao redor do mundo, e isso é obra do Espírito Santo de Deus. Eu sou só o canal e você pode participar disso. Vamos lá? Chega de introdução. Hoje a gente vai ver Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 37. A expulsão dos demônios ali, que Jesus fez daquele homem surdo e mudo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que era algo imperdoável? Vamos entender isso em todo o seu texto e contexto. E você vai sair sem nenhuma dúvida daqui. Os fariseus sentiam evidências de milagre tanto quanto as pessoas comuns, tá? Isso é claro. Mas eles se recusavam a seguir as próprias convicções deles. Eles viam com seus próprios olhos os milagres, mas se negavam a acreditar. Eles fazem o que sabem ser uma explicação frágil, insuficiente. E o nosso Senhor fez uma resposta tripla para eles. Você pode ler o capítulo e ouvir a nossa explicação. É um absurdo supor que qualquer príncipe contraria os seus próprios agentes do seu reino. Esse foi um argumento dirigido ao senso comum. Apresenta dificuldades mais sérias para a gente. Ele diz, olha, se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsam só seus filhos? Etc. Exorcismo não era incomum nos dias do nosso Senhor. Os judeus acreditavam, muitos deles, no poder de muitos espíritos subordinados em causar doenças, infortúnios. E é verdade que ele acredita em uma possessão demoníaca da qual a ciência moderna não leva em conta. Agora nós chamamos de epilepsia, loucura, não que não exista ambos os casos, tem sim, e muitos, mas a possessão demoníaca também existe, de várias formas. Muitos duvidam, mas eles estão atuando ainda hoje. Não é necessário supor que ele conhecia, antecipou todas as descobertas da ciência moderna. Jesus sabia, conhecia. Agora veja que os seus milagres demonstraram seu poder e seu amor, e não sua habilidade médica.
O nosso conhecimento sobre esses mesmos pontos ainda é muito limitado para a gente admitir uma pronúncia positiva e correta do caso. Mas veja comigo, raciocinar assim não remove a dificuldade, pois a ideia do Senhor sobre demônios reais é verificada nos fatos registrados no texto. Eles não apenas o obedeceram, mas em uma ocasião eles passaram para os porcos em outra ocasião, indicando personalidades separadas. Uma alternativa entre a veracidade dos evangelhos e a existência dos demônios. A terceira resposta mais significativa para nós foi uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Um pecado de enormidade bastante singular. Os fariseus frequentemente julgavam e encontravam falhas em sua conduta como homem. Mas essas eram obras reconhecidamente divinas. Ainda assim, eles atribuíam a agência satânica. A distinção é ampla, importante. Em um caso pode ser um erro, embora censurável, no outro uma evasão de evidências e resistência à luz que deve resultar em escuridão total. Jesus sempre busca ser julgado por suas obras. Se o fruto é bom, a árvore não deve ser boa? Se ele nos dá o que é melhor, não o reconheceremos e daremos a ele o nosso melhor? Deveria. Da atitude dos fariseus, a gente tem 2 avisos importantes, que você pode anotar. Aquele que não está comigo, etc. Após a abundante evidência, a neutralidade ela é impossível nesse mundo. Não dá para viver em cima do muro. Dificuldade de ser inteiramente honesto na investigação, perigo de estado em que não há razão, mas o orgulho, a indiferença, a relutância encontram dificuldades. Certifique-se, meus queridos, de que vocês estão dando devido peso a tudo o que Deus diz, à sua consciência. Sempre que o bem for feito, acolha-o de coração. A mais mesquinha de todas as ocupações é ficar ocioso e criticar. Muitas pessoas foram tentadas a cometer esse erro, esse pecado terrível. Assim eles se colocaram além do alcance da misericórdia. O julgamento correto sobre esse assunto, muito importante, ele pode ser melhor alcançado ao considerar as palavras mais terrivelmente enfáticas de nosso Senhor. Veja que a natureza da blasfêmia ela pode ser descoberta da história. O nosso Senhor realizou um milagre notável. O homem relatado no texto era cego e mudo. Mas esse homem miserável era, além disso, endemoniado. Mas Jesus o curou, de modo que o outrora cego agora via e o antes mudo agora falava. E o povo estava convencido de sua messianidade. Eles clamaram, não é este o filho de Davi? As profecias autorizavam a expectativa do Messias na linhagem de Davi. Que Jesus estava naquela linhagem não podia ser negado. Agora veja que as profecias autorizaram a expectativa do Messias como um operador de milagres. Isaías 35:5 diz isso para a gente. Não é este vencedor de demônios o ilustre personagem destinado a aparecer como a semente da mulher e esmagar a cabeça da serpente? Gênesis 3:15, primeira profecia a respeito de Jesus, o proto-evangelho. Quem pode agora contestar que com Jesus está o Espírito de Deus, que ele é ungido, o Messias, o Cristo de Deus? Mas os fariseus blasfemaram contra a mais clara evidência por orgulho, inveja, malignidade. Eles se recusaram a reconhecer o Messias. Ninguém é tão cego quanto aqueles que não querem ver, mesmo estando diante dos seus olhos. Para defender sua descrença, manter seu crédito com o povo, eles inventaram a calúnia de que Jesus havia expulsado demônios por meio do príncipe dos demônios. Assim, a obra é atribuída a uma agência diabólica. Olha que coisa. Assim, o bendito Espírito de Deus foi de forma blasfema confundido com o próprio demônio.
Essa terrível calúnia foi sussurrada, eles não a falaram abertamente aos ouvidos de Jesus. Eles temiam encontrar essas palavras convincentes, mas Jesus conhecia seus pensamentos. Não há como escapar do escrutínio daquele olho. Ele confundiu a lógica deles, raciocinando primeiro do geral para o particular. Facções arruinarão o reino, qualquer reino. Os demônios não são tolos a ponto de promover divisões e arruinar o seu próprio reino. Ele prossegue usando o argumento ad hominem, como diria alguém da área jurídica, retrucando: olha, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem eu expulsam os vossos filhos? E alguns dos discípulos dos fariseus fingiam exorcizar demônios. Se eles realmente fizeram isso, é uma questão em aberto, mas a gente tem relatos de Joséfo, Justino Mártir, Irineu, Orígenes, Tertuliano, esses muitos chamados de pais da igreja, outros escritores daquela época, ou próximo àquela época, eles são citados para mostrar que tais exorcismos foram praticados. Em Atos 19:16, a gente vê o relato dos 7 filhos de Seva que tentaram isso, como relatado em Atos. Mas não deu muito certo, como a gente pode ver no texto. Se eles apenas fingiram fazê-lo, então as palavras de Nosso Senhor aqui são irônicas, mas o argumento é igualmente bom. Veja que os discípulos dos fariseus professavam não expulsar demônios com a ajuda dos demônios. Eles o faziam ou tentavam fazê-lo pela invocação do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele aplica, Jesus, o raciocínio, a confusão daquele que não acreditava. Olha, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Seria muita blasfêmia acusar o Espírito de Deus de trabalhar para confirmar uma falsidade. Os discípulos dos fariseus não alegavam ser o Messias. Ele enfatiza a prova de sua messianidade naquela superioridade sobre os demônios que ele havia demonstrado no milagre. Ainda há citação no texto: olha, a casa do homem forte só pode ser adentrada por aquele que é mais forte do que ele. E quem, senão o Messias, é mais forte do que Satanás? Nessa guerra entre Cristo e Belial não há neutro, meus queridos. Nós obstruímos se não promovemos o reino de Deus. Aquele que não ajunta comigo, espalha. O sentido no original seria algo assim como: aquele que ajunta, mas não comigo, o seu ajuntamento é em si mesmo uma dispersão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a rejeição de Jesus como Cristo. Não se trata de um ato particular de pecado, mas de um estado de oposição deliberado e determinado contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Então, que não há perdão para tal estado, a saber, enquanto o pecador permanece nele, fica óbvio para a gente compreender. O único pecado ao qual a condenação é anexada é a descrença perseverante. Então, falar contra o Filho do Homem é resistir ao testemunho de Cristo vindo sem a demonstração de milagres. Agora, falar contra o Espírito Santo é resistir a esse testemunho quando confirmado por milagres. O pecado denunciado é provavelmente a rejeição da última e maior evidência da messianidade de Cristo, a dispensação do Espírito Santo. Nessa visão, com respeito aos fariseus, as palavras de Nosso Senhor, elas são admoestadoras. Olha, se persistirem dessa forma, neste temperamento e condição, vocês se colocarão além do alcance da misericórdia. Não há absolutamente nenhum pecado que não possa ser perdoado, se acompanhado de arrependimento. A misericórdia do Evangelho de Jesus pode alcançar tudo. Agora, quanto à descrença deliberada, nós chamamos de único crime, um pecado imperdoável.
Há graus de dificuldade em relação ao arrependimento. Números 15 e 28 falava de pecados de ignorância que poderiam ser facilmente expiados pelo sacrifício à lei. Em 1 Timóteo 1,13 fala que no Evangelho esses pecados são mais facilmente perdoados. Agora, para pecados presunçosos ou arrogantes, não havia sacrifício sobre a lei. Levítico 20:10, Números 15, 30, 31, dentre muitas outras referências. Quando o pecado se torna desesperadamente maligno, como no caso desses fariseus, o arrependimento se torna extremamente difícil. O espírito das palavras de Cristo é que todo tipo de blasfêmia é mais facilmente perdoado do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim, quando o nosso Senhor diz, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, Marcos 13, 31, o significado é que o céu e a terra passarão mais facilmente do que suas palavras falhariam em serem cumpridas. Pois assim é expresso em Lucas, capítulo 16, versículo 17. Agora outra expressão, mundo vindouro, era por vir, é comumente usado por escritores judeus para expressar a era do Messias. A era por vir, então, é a era do Evangelho, que não se estabeleceu completamente até que o grande sacrifício foi oferecido no Calvário e o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, que foi contrastado com a era levítica do Antigo Testamento. Os judeus esperavam um perdão de pecados mais livre na era do Messias do que desfrutaram sob a dispensação levítica. A importância das palavras de Nosso Senhor, então, é simplesmente que a dificuldade ela é extrema em levar ao arrependimento um blasfemador maligno, irracional. E se ele passar da era do Messias sem perdão, então ele terá que enfrentar os horrores da condenação eterna. Marcos 3, 29. Ou como a nova versão transformadora da Bíblia coloca, culpado de um pecado eterno. De que maneira nós podemos garantir, meus queridos, que estamos reconhecendo e valorizando as obras do Espírito Santo em nossas vidas e na vida dos outros? Que não sejamos obstinados de forma deliberada em desobedecer e rejeitar uma graça tão maravilhosa como a graça de Jesus. Oh, Senhor amado, dá-nos corações humildes, olhos abertos para ver, reconhecer a Tua obra em nosso meio. Ajuda-nos a não cair na armadilha da incredulidade, da crítica maliciosa, mas abraçar a verdade com amor e discernimento. Que possamos sempre testemunhar e glorificar o Teu poder, a Tua misericórdia, resistindo ao orgulho e à indiferença. Abençoa cada um dos meus ouvintes, Pai. Que a Tua palavra penetre entre juntas, medulas. Que seja apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E conduza meus irmãos e irmãs, meus amigos, ouvintes, a uma vida mais plena, desfrutando mais e mais da Tua presença e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até breve, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.